Bom, agora vamos seguir com a nossa última palestra do dia. Dê um up em sua marca pessoal, da vestimenta ao comportamento dentro e fora das redes. Primeiramente, gostaria de introduzir a nossa mediadora, Júlia Busso. Júlia Busso, 22 anos, é a fundadora e líder da filial universitária da SUI no Instituto Federal de São Paulo, Campus Alto. Está cursando o 8º semestre de Engenharia de Controle e Automação. Desde que entrou na faculdade, sempre foi apaixonada por projetos relacionados à ciência e tecnologia, bem como por ações voltadas ao protagonismo feminino. Participando ativamente do projeto Menina nas Exatas, em 2024 fundou a filial universitária da SUI no Instituto Federal de São Paulo, em conjunto com a sua orientadora, Fabiola Figueiredo. Júlia. Agora com nós, Aninha Constantino, consultora de imagem e estilo, especialista em coloração pessoal, pós-graduanda em moda pela PUC de Rio Grande do Sul. E, finalmente, temos a Juliana Reinhardt, desculpa se não pronunciei correto, é a Head de Marketing na Trainee para a América Latina, onde tem desenvolvido soluções estratégicas de marketing nos últimos 16 anos. Juliana é cristã, casada com o Jefferson, mãe do Joshua, palestrante bilíngue, mentora de mulheres profissional coach, criadora de método Mulher Hiperfocada e presidente do Comitê de Mulheres da Abrava, Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento. Juliana tem como missão capacitar mulheres que buscam alta performance, assumindo o protagonismo nas suas vidas e encontrando a sua melhor versão. Seja bem-vinda ao nosso palco, Juliana. Bom, meninas, fiquem à vontade. Olá, eu sou a Julia Buzzi e eu vou começar com a minha audiodescrição. Eu sou branca, meu cabelo é castanho, estou usando uma blusa branca, um blazer preto e uma calça preta. Bom, antes de começar com as perguntas que eu preparei, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Aninha. Como você construiu a sua marca pessoal? Oi, gente, boa noite. Primeiro, a minha audiodescrição. Eu sou branca, tenho cabelos claros, não loira, mas cabelos claros. Estou com uma blusa branca e uma calça verde. Então, como que eu construí a minha marca pessoal? Eu hoje trabalho com consultoria de imagem há quase 4 anos, mas eu fiz uma transição de carreira aos 32 anos. Eu trabalhei por quase 10 anos no mercado financeiro. E, durante esse tempo, eu não tinha uma marca pessoal. Eu simplesmente, como eu fui moldada no mercado financeiro, eu me vestia como as outras mulheres que trabalhavam comigo se vestiam. Então, eu não tinha ideia da importância da imagem pessoal e da marca pessoal, porque todos nós somos uma marca. A partir do momento que a gente se lança no mercado, que a gente entra no mercado de trabalho, que a gente se posiciona na rede social, que nós vamos nos apresentar para as pessoas, nós somos vistos como marca também. Então, a minha marca pessoal, ela, durante muito tempo, ela não foi minha, ela foi algo que eu via nos outros, e aí eu acabava reproduzindo aquela roupa bem de bancária, da calça preta, a blusinha, né, de alfaiataria, a camisa e tudo. E quando eu saí do banco, que eu pedi demissão e fiz a minha transição de carreira, eu até estava comentando com as meninas, eu doei todas as minhas camisas, todas as minhas calças, porque eu não conseguia mais ver aquilo ali.
porque aquilo ali não fazia parte de quem eu era. E eu acabei indo para um estilo muito romântico, que é um estilo que eu tenho na minha imagem. Assim, eu tenho muito do estilo romântico. E eu usava muito vestido, meu cabelo era bem mais claro, cacheadinho. E aí, o que aconteceu? Eu não consegui criar uma marca pessoal com aquele estilo delicado. Por quê? Porque a fragilidade, ela pode transparecer uma imaturidade, ela pode transparecer que, de repente, alguém vai me contratar e eu não vou conseguir entregar o que a pessoa está esperando. Então, a partir daquele momento que eu entrei na consultoria de imagem, entendi o poder da imagem pessoal, entendi o que a nossa imagem pode fazer por nós, entendi que, a partir do momento que a gente sentou aqui, que a gente levantou, na verdade, eu e a Ju, que vocês nos olharam, vocês tiveram uma percepção sobre a nossa imagem, eu fiz essa mudança de estilo do romântico para um estilo que está mais dentro do meu estilo elegante e muito focado na minha estratégia de imagem. Então, a minha marca pessoal ela foi construída como? Para quem que eu quero falar? Quem que eu quero atender? Que imagem eu quero passar? Qual é a intenção? Eu falo muito para as minhas clientes do desejo de imagem. Então, claro que o meu desejo de imagem ele não está acima de quem eu sou, mas a minha marca pessoal foi muito construída hoje através de estratégia de imagem. Realmente, para minha imagem conseguir comunicar o que eu preciso para o público que eu quero, antes mesmo que eu fale qualquer coisa. Agora, para você, Ju, como foi a sua construção da marca pessoal e também da sua autoridade nas redes sociais? Olá, boa noite a todos, a todas. Deixa eu iniciar com minha audiodescrição. Eu sou branca, tenho cabelo castanho, meio cacheado, sou baixinha, estou com um macacão roxo. Eu achei que era bordô, mas eu descobri que é roxo, e de sapato preto. É muito interessante essa tua pergunta, Ju, porque a gente até estava discutindo sobre isso, que a nossa construção de marca é algo que está nós estamos em constante construção da nossa marca pessoal. Não é algo que já está finalizado e vai ser isso. A gente precisa, assim como o Lean, né, dentro da indústria, que é um processo de melhoria contínua, eu gosto muito disso. E eu trago isso para a minha vida, né? Nós precisamos viver no processo de melhoria contínua, inclusive no processo aí de construção da nossa marca pessoal. Mas eu queria destacar assim 3 pontos, né? Eu estou já há 16 anos, né, numa indústria muito masculina e por quase que todas as vezes eu sou a única mulher sentada na mesa. E eu precisei desses 3 pilares que eu queria entregar para vocês. O primeiro é a clareza. Saber onde você quer chegar. É super importante para a construção da sua marca pessoal. Quando eu iniciei na Train, eu tinha 21 anos e eu falei, eu serei gerente aos 30 anos. E o segundo pilar é a disciplina. Eu acredito que a disciplina vence o talento. Não importa se você não tem talento, eu não me considero brilhante em nenhuma área, mas eu sou extremamente disciplinada. Você precisa fazer todo dia o seu 1%, o seu passo, rumo a esse objetivo, a esse lugar que você quer chegar. E o terceiro pilar para a construção dessa marca pessoal e dessa autoridade que você falou, Ju, é a verdade. Isso é muito importante. Existe um termo em inglês que a gente fala walk the talk. É você viver aquilo que você fala. Então, é você honrar com a sua palavra. Se você definiu um objetivo, se você falou que ia fazer isso, cumpra. Se você falou que ia atender naquele prazo, faça. Se você disse que seria a posição X naquele determinado, cumpra. E isso foi algo que eu trouxe quando eu comecei a entregar conteúdo e criar estratégia de produtividade e gestão do tempo para mulheres nas minhas redes sociais, né, no meu Instagram mais especificamente. Eu participei já de muitos eventos de empreendedorismo feminino, de mulheres,
Cansei de ver empreendedoras de palco, cansei de ver aquela pessoa que está no palco e não vive aquilo. E eu falei, eu não quero isso para a minha vida. Assim como a verdade é um valor inegociável para mim fora das redes sociais, isso eu trago para as redes sociais, né? Então, eu falo sobre a maternidade, falo sobre os perrengues, eu tento trazer essa humanização, porque hoje existe um descolamento da realidade quando nós vemos na rede social. Você olha aquilo, você acredita, você cria um conceito, e muitas vezes as novas gerações olham aquilo como um ideal e um modelo inatingível. Mas vamos tentar trazer para a realidade. Então, esses 3 pilares assim me ajudaram muito a construir algo que é fundamental para a autoridade: resultados. Você não constrói autoridade sem resultados. Se você seguir esses 3 pilares que eu falei, de você ter clareza do seu objetivo, disciplina e viver a verdade, o walk the talk, você vai alcançar resultados. Se você tem resultados, você constrói a sua autoridade, dentro ou fora das redes sociais. Aninha, você é consultora de imagem e trabalha demais com a construção da marca pessoal. Qual seria para você a importância dela e também como nós podemos linkar o que vestimos com a imagem que queremos passar? Com o nosso estilo, ou algumas pessoas que gostam de alguma roupa mais confortável, não gostam de se vestir de uma forma mais formal. Como que nós podemos prosseguir com isso? Eu acredito, Ju, que hoje em dia, e como a gente está muito no tema redes sociais, e aqui tem muitas pessoas jovens, mais jovens que nós, eu acho que hoje em dia tem muito o pode e não pode. Você tem que usar isso, você não pode usar isso, se você usar tênis, vão achar que você é isso. Eu não trabalho dessa forma e eu não acredito que essa forma funciona. Não existe uma fórmula pronta para todo mundo, não é todo mundo com um blazer, a gente brinca, né, que tem o blazer, batom vermelho e água na taça para trazer autoridade. Não é isso, não funciona. Essa fórmula pronta, ela não vai funcionar. Eu acredito que quanto mais cedo, e aí eu trago muito para a minha experiência no banco, quanto mais cedo a gente entender que a imagem pessoal ela pode ser usada a nosso favor, que a nossa imagem ela comunica o tempo todo. E quando a gente entende as estratégias por trás de uma imagem, a gente consegue usar isso de forma muito benéfica em qualquer situação. Seja numa entrevista de emprego, seja numa palestra, num talk, numa apresentação, porque a gente tira aquele peso do eu tenho que usar isso, e a gente entende, não, se eu usar isso, eu vou comunicar isso, e é muito mais fácil, porque eu conheço e já tive diversas clientes que eram profissionais excelentes, e eu acredito que aqui tem muitas profissionais excelentes, mas a pessoa do lado de vocês pode ser tão competente quanto, né? Existem muitas pessoas competentes. E aí, quem que está comunicando essa competência? Quando a gente consegue comunicar essa competência e a gente para de pensar na imagem pessoal como um peso e a gente entende, não, se eu usar isso estrategicamente e comunicar o que eu quero, comunicar o quanto eu sou boa, por exemplo, eu vou ter menos esforço. Porque concordam que, principalmente num ambiente muito masculino, é muito cansativo a gente ter que ficar se provando o tempo inteiro, gente. É cansativo demais. Eu vim de 10 anos em banco que todos os gestores eram homens. Todos eram homens. E a gente tem que se posicionar. E quando a gente não tem essa informação, fica mais difícil. Eu até estava conversando com as meninas ali atrás, eu sou apaixonada por elementos de design. O que são os elementos de design? É tudo que compõe a nossa imagem. Então, é a cor da nossa roupa, são as linhas, né, da nossa roupa, é o contraste da nossa pele com o nosso cabelo, é a nossa maquiagem, é se o cabelo está liso, se o cabelo está cacheado, é se ele é mais escuro, se ele é mais claro. Tudo isso é elemento de design. E eu até estava vendo ali dos 2 carros, não carros, né? Tem um trator e um carro aqui. O trator, ele é o quê? Ele é todo quadrado. Ele é todo com linhas mais fortes, ele é preto, ele é poderoso. Quando a gente olha para um trator, a gente pensa o quê? Ele é forte, né? E aí o outro carro que está aqui, que é um carro mais esportivo, vermelho, que é a cor mais, é a cor que o nosso olho primeiro enxerga. Então, de todas as cores, se você estiver de vermelho em um lugar,
você vai se destacar mais do que qualquer outra pessoa, porque o nosso olhar enxerga mais o vermelho. Ele tem linhas mais curvas, um pouco mais orgânicas, para trazer essa coisa dessa modernidade para o carro. Isso é elemento de design. É usado para vender um trator, é usado para vender um carro. Por que a gente não usa na nossa imagem? Por que a gente não usa esses elementos que são usados para nos vender as coisas o tempo inteiro? Por que a gente não usa para facilitar a nossa comunicação? E aí, eu estava conversando com a Ju e eu falei que quando, falando dos elementos de design, olhando para a Ju e olhando para mim, a Ju parece muito mais forte, mais poderosa. Porque o cabelo dela é um pouco mais escuro, a roupa dela é mais escura. Então, ela tem elementos de design que comunicam mais essa força, esse poder. Eu já comunico um pouco mais de acessibilidade. A roupa é mais clara, o meu cabelo está um pouquinho mais cacheado que o da Ju, o meu cabelo é mais claro. A Ju trabalha com muitos homens. Ela precisa posicionar isso, ela precisa trazer um pouco mais de poder. Eu trabalho com muitas mães que tiveram filhos, se perderam no estilo. Então, o que eu tenho que comunicar? Essa acessibilidade, porque eu trabalho em momentos muito delicados. Vocês estavam falando de maternidade aqui, eu trabalho em momentos em que a mulher está muito vulnerável. Então, a minha imagem comunica o quê? A pessoa que eu quero transmitir, que eu quero ter como cliente. E aí, quando a gente vai preparada numa entrevista de emprego, se apresentar para alguém e a nossa imagem já comunica antes da gente mostrar o nosso currículo, a gente já tem ali grandes benefícios, porque ninguém anda com o currículo na testa e a amiga do lado pode ter o currículo tão bom quanto o seu, né? Ju, além de tudo isso que a Aninha falou, o que mais você acredita que é fundamental para a construção da marca pessoal? Mas trazendo um pouquinho para o comportamento, para a nossa comunicação, ou, por exemplo, apresentações para grandes líderes. E nas redes sociais, como você acredita que é feita essa construção? Legal, Ju. Isso tudo que a Aninha falou é comunicação. A comunicação não verbal. Então, eu sou uma profissional da área de comunicação, então eu sou apaixonada por semiótica, estudei muito sobre isso, e tudo fala, tudo comunica. Além todos esses elementos de design, como a Aninha colocou, e que, sim, os meus elementos são todos intencionais, por causa da minha jornada, da minha carreira, eu precisei realmente passei por um processo de consultoria de imagem que eu precisei mudar muitas coisas, né? E aí, além de tudo isso, da questão de design, de elementos de construção de imagem, algo muito importante também é o que a gente chama de body language, a nossa linguagem corporal, é muito importante. Então, como que você vai se posicionar? Você vai sentar numa mesa, você vai ficar acuada, com seus ombros encolhidos, de cabeça baixa, tomando nota? Perceba como os homens estão sentados à mesa que você está, numa reunião, como você colocou, uma apresentação de grandes líderes. Modela isso, entenda. Não quero que você imite o homem, não é isso. É você criar a sua própria, mas... Então, você entender como que você se posiciona, que você manda já essa mensagem. Além disso, a outra coisa, a comunicação verbal mesmo. É muito importante você ter, de novo, a clareza na sua comunicação. Você vai... Hoje de manhã, a gente estava no Flash Mentoring, e eu não lembro, mas tinha uma mentorada, e ela falou, mas como que eu faço isso? Eu falei, você se prepara para o teu 1-a-1 com o seu líder? Você tem que se preparar. Você tem que chegar preparada. Qual é a pauta da reunião? O que vai ser apresentado? E aí eu queria até comentar uma das coisas que eu aprendi, de não sair calada de nenhuma reunião. Se eu fui convidada para uma reunião, é porque eles querem ouvir a minha voz. E isso me ajudou, inclusive, a prestar atenção no conteúdo da reunião. Aí eu ficava pensando, não, mas peraí, gente, eu sou publicitária, só engenheiros, falando sobre ar-condicionado. E eu falei, eu preciso entender, eu preciso falar alguma coisa. E esse foi um desafio que eu coloquei para mim, assim, por 1 ano. Eu falei, toda reunião que eu for convidada, eu tenho que fazer algum comentário. Hoje, é claro que é mais natural, mas antes eu não tinha uma posição de liderança. Muitas vezes, eu não tinha um espaço dentro de uma reunião de falar assim, Juliana, e você, o que você acha? Porque quando a gente é líder é mais fácil, é passada essa palavra para a gente. Mas e você? O que você acha? Eu acho que o projeto está aprovado, eu acredito que é isso. Mas muitas vezes você tem que
levantar a mão. Isso foi uma das coisas que eu aprendi em um skip level que eu tive com uma VP da Europa. E eu falei para ela qual conselho você daria para uma líder que está iniciando a sua carreira. E ela falou, levante a mão, para 2 coisas. Todas as vezes que você for convidado para uma reunião, fale. E sempre que tiver a oportunidade de você participar de algum projeto, por mais desafiador que seja, por mais que te tire da sua zona de conforto, levante a mão e se ofereça para participar desse projeto. E aí depois eu vou falar de uma terceira, de um terceiro levantar de mão, que também é super importante. Mas você precisa saber se posicionar, mesmo. Nós estávamos ontem em um treinamento de liderança falando sobre a comunicação não violenta, e que é uma pauta super importante. E aí teve uma mulher que ela falou assim, mas e o que eu faço quando eu entro numa reunião, falo alguma coisa, e a minha ideia é completamente ignorada, e o meu colega do lado, por ser homem, ele fala, e a ideia dele é ouvida. Eu falei, você levanta a sua mão. E aí eu contei, eu só vou contar, ia ser rapidinho, Gil, mas é engraçado, eu lembrei disso ontem, que uma vez estava num conference call, tudo via telefone, e acho que nem estava com a câmera aberta, não lembro, pandemia e tal, estava naquela adaptação, e teve essa situação. Eu falei uma ideia para resolver um problema e fui ignorada, uma outra pessoa, um homem, falou a mesma coisa. E aí eu comecei a rir. No meio de uma reunião, o pessoal dos Estados Unidos, da América Latina, eu comecei a rir. E alguém perguntou, o que foi, Juliana? Eu falei, eu acho que o seu telefone está com problema. Porque você repetiu exatamente o que eu falei. E aí ficou aquele climão. Não, mas é claro, a ideia foi sua e tal. Então, assim, do meu jeito, isso é uma coisa minha. Eu sou muito de brincar. Então, sem perder a minha identidade, eu falei, mas me posicionei. Então, a gente precisa fazer isso, se posicionar. Aninha, como você acha que é feita essa relação da imagem com a rede social? Hoje em dia é praticamente impossível a gente dissociar a nossa imagem pessoal da nossa rede social, principalmente com pessoas como eu e a Ju, que usam a rede social como uma ferramenta de comunicação. Eu acredito que é muito importante a gente pensar nas estratégias também, qual a imagem que você quer passar nas redes sociais. Como a Ju falou, ela precisa ser verdadeira, personagens não se sustentam, então, durante algum tempo, até vai sustentar, mas vai chegar uma hora que não dá mais certo. Eu até lembrei de uma coisa agora, uma vez num curso, a professora comentou sobre os Big Brothers, que eles são feitos ali de 2, 3 meses no máximo, porque existem estudos falando que personagens não se sustentam mais tempo que isso. E que algumas pessoas que vão para lá, com o passar do tempo, e eu não assisto, mas assim a gente vê várias notícias, com o passar do tempo a pessoa muda. Não é que a pessoa mudou, é que ela estava tentando ser um personagem ali e ela não conseguiu. Então, realmente, a nossa comunicação no online, ela precisa ser a extensão do offline e vice-versa. Mas a gente precisa se preocupar muito com essa questão da comunicação no online, principalmente nas redes sociais. E aí, quando eu falo redes sociais, eu trago mais para o vídeo, né, para o Instagram, para o YouTube, para o TikTok, para o próprio TikTok, que a gente está com a nossa imagem ali o tempo todo. E a gente precisa cuidar dessa imagem. Primeiro, porque se essa imagem não tiver uma imagem boa, que a gente se sinta bem, a gente vai começar a se sentir mal se olhando na câmera o tempo todo. Outra coisa, o que as pessoas que estão nos vendo estão pensando? As pessoas, elas não inventam características. Elas simplesmente leem aquilo que a gente está comunicando. E eu até comentei ali, né, que a Ju falou que a comunicação verbal ela é muito importante, mas existe um estudo, é um estudo até que algumas pessoas acreditam nele, ele é um estudo que foi um pouco refutado, então fala-se muito na consultoria de imagem, mas ele tem ressalvas, que é aquele que vocês já devem ter ouvido, que 55% do impacto que a gente causa no outro vem da nossa imagem, 38% do vestuário, do gestual e apenas 7% da fala. E o que acontece na rede social? Muitas vezes a pessoa não tem acesso à nossa fala.
ela tem acesso muito mais só à nossa imagem, porque muita gente, né, assiste no mudo, então assiste só a imagem. E isso é um exercício que eu até faço com as minhas clientes, que principalmente as que eu faço estratégias de imagem profissional, que é assista os seus vídeos no mudo. Olhe para você e veja a imagem que você está transmitindo. Se você não se conhecesse, o que você pensaria daquela pessoa? Você contrataria aquela pessoa? Você pararia para ouvir aquela pessoa? Aquela pessoa te passa credibilidade ou não? O que essa pessoa está comunicando? Então, é muito importante a gente ter essa verdade nas redes sociais, porque não vai se sustentar, mas é muito importante a gente ser extremamente estratégico, porque, de novo, repetindo a mesma fala que eu fiz antes, quando a gente é estratégico e a gente tira esse peso do pode e não pode, a gente entende que a imagem pessoal pode levar a gente para outros patamares, acaba ficando mais leve, fica menos cansativo. Ju, você acredita que o posicionamento de imagem tem relação com a auto-performance? Ainda mais no contexto de transmitir através das redes sociais o que desejamos. Como, por exemplo, a recolocação no mercado, conseguir um emprego ou até mesmo ampliar a nossa autoridade sobre algum assunto específico. Vocês já ouviram falar, eu estou tentando lembrar o nome das posições de poder. Como que é o nome do livro que a gente leu? Vou fazer um exercício com vocês. Posso quebrar protocolo? Vamos ficar de pé? Todo mundo? Eu esqueci o nome. Mas alguém já deve ter lido. Quem leu o livro? A Posição da Mulher Maravilha. Ó, vai entrar numa reunião, uma discussão com o marido, com o namorado, com a namorada, não sei. Vai para um embate. Vou pedir aumento para o meu chefe. Faz o seguinte... Vai na frente do espelho e você fica numa posição de Mulher Maravilha. Eu não gosto da Mulher Maravilha, já vou explicar o porquê, mas isso é um estudo que prova que são posições que vão te energizar para isso. E você faz o ensaio que você quer falar. E aí você fala com os ombros para trás, com o queixo mais levantado, e aí você se coloca nessa posição. E aí você ensaia o que você quer falar. Olha, eu mereço um aumento de salário. Eu mereço. E você faz isso. Gente, isso é muito poderoso. E você faz esse exercício na frente do espelho. Existem várias posições, né? Outras assim, mas não ficar nunca numa posição você se fechando. Quando você fica assim, você vai se sentir realmente mais poderosa e você vai entrar nessa reunião muito mais confiante e todos os elementos, né, que a gente está falando aqui vão ajudar vocês. Quem já fez isso antes, gente? Ô, Ju, quem não é muito da Mulher Maravilha e talvez goste de Grey's Anatomy, é uma série um pouco mais antiga, mas o Derek, de Grey's Anatomy, ele fazia isso antes de toda a cirurgia. E foi ali que eu aprendi sobre isso e depois eu vi que tinha o livro. Podem se sentar, obrigada por só quebrar isso aí, quebrar o protocolo, mas é muito importante. Quando a gente fala sobre posicionamento, saber se posicionar, e isso eu fiz, gente, eu aprendi quando eu tinha uma chefe que ela era cubana e eu precisava ter uma discussão muito difícil com um fornecedor. E ela falou isso para mim, ela falou, Juliana, e era por telefone, né, na época, ela falou, você vai fazer o seguinte, você vai colocar no Viva Voz, e você vai ficar de pé, você vai colocar a mão na sua cintura, e você vai falar, e eles não vão estar te vendo, mas você vai se sentir muito mais poderosa nisso. Isso é uma coisa, né? É um estudo. Alguém lembrou da treino? O Poder da Presença. Leiam esse livro, é maravilhoso, gente, é maravilhoso. Não lembro o nome da autora também. Tem que dar nome e sobrenome. Mas o Poder da Presença, ela fala sobre as posições. São várias, né? A gente usa bastante essa da Mulher Maravilha, mas é muito, muito legal. Esse livro ajuda muito nesse processo aí de construção. E mais tem uma coisa, eu falei para vocês que eu não gosto da Mulher Maravilha, e eu vou explicar o porquê. Existe
o Stephen Covey, uma dica, né, de um outro livro, que são os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, ele fala que a maturidade existe em 3 níveis. O primeiro nível, que é o da dependência. O que é a dependência? É a vítima, que ela culpa os outros, né? Eu não consegui a promoção porque meu chefe não me deu a oportunidade. Você sempre coloca no outro, é a pessoa que vive no paradigma do outro. O segundo nível, aí é o da independência, é a síndrome da Mulher Maravilha. Eu não preciso de nada de ninguém, eu sou autossuficiente, eu posso fazer tudo. E por muitos anos eu vivi nesse lugar. E é muito pesado. E o Stephen Covey, ele fala que o último nível de maturidade é o da interdependência. É quando você reconhece as suas debilidades e você vê a oportunidade no outro de complementar, somar e juntos nós conseguimos alcançar realmente a alta performance. Então, é muito importante isso. Eu não tenho problema nenhum de dizer, eu sou uma profissional da área de comunicação, tenho dificuldade, vou fazer uma análise. Gente, chama aqui, vamos fazer um business case. Eu chamo alguém que é bom que tem um skill analítico mais envolvido que eu e está tudo bem. A gente não precisa ter medo de dizer isso. Você não precisa ter medo de reconhecer. Está tudo certo. Então, o resumo é isso, Ju. É bastante coisa, o tempo nosso está acabando, então chega de falar. Bom, agora abrir um tempinho para perguntas, se alguém tiver. Ok. Ela vai ver se alguém de casa fez. Quem está online também pode. Isso. Ó, tem uma mãozinha levantada ali. Tem microfone? Obrigada. Olha a mãozinha levantada. Bom, meu nome é Júlia. Eu queria fazer uma pergunta bem específica que a gente estava pensando aqui. Como a gente é da engenharia, a gente trabalha de sapato de segurança, né? É um negócio muito bruto. E a gente queria uma dica aí para compor um look com isso, que é muito complicado. Bota rosa, hein, É Aninha? muito difícil, gente. Já vi bota rosa. Eu já tive clientes engenheiras. Tinha uma cliente que ela trabalhava no DENIT, então ela trabalhava nas obras da BR-101. Tive outra que ia para construção e realmente é difícil. É difícil porque o sapatão não é bonito. Tem alguns coloridos, tem até animal print, mas assim, milagre a gente não vai fazer. O que dá para fazer? Usar outros elementos que vocês possam usar na imagem de vocês, que comuniquem um pouquinho o que vocês querem. Então, de repente, assim, vou usar uma calça jeans, que faz muito mais sentido usar uma calça jeans com um sapatão assim do que uma calça de alfaiataria, né? Uma pantalona que não dá, vai ficar arrastando. Gente, não tem sentido, né? Então, assim, vou usar uma calça jeans, de repente, que tenha menos detalhe, menos destroyed, um pouquinho mais escura, que comunique um pouquinho mais de elegância, que eu fique um pouquinho mais arrumada, mais dentro do meu estilo. O problema é o excesso de elementos, às vezes, muito casuais. Por quê? Porque daí a gente pensa na bota, no sapato, e aí a gente usa tudo casual. Não, a gente pode dar uma equilibrada. Vou usar uma t-shirt, que faz sentido, não tem problema nenhum usar, ela é confortável, mas vou ver, de repente, uma t-shirt com tecido um pouquinho mais estruturado, uma modelagem um pouquinho mais moderna, às vezes uma golinha mais alta, às vezes aqui a manga um pouquinho mais comprida. Então, trazer outros elementos na imagem para deixar o sapatão ali, que não é tão bonito, um pouquinho mais de lado. Mas, assim, gente, milagre não dá para fazer mesmo, assim. E quando elas dizem, não, você tem que usar não sei o quê, não tem que nada. Não tem que nada, tem que se sentir confortável, tem que se sentir bem, mas dá para ter uns truquezinhos, assim, um cabelo, um acessório, alguma coisa que dê de usar, né? Que daí já dá uma boa ajudada. Dependendo de onde for, não pode usar acessório. Cabelo, uma maquiagem, vamos, né?
Tem mais uma pergunta. Como conciliar o estilo pessoal sem perder a seriedade? Depende muito do estilo pessoal. Existem estilos que são mais sérios já, e aí acaba facilitando, mas eu não acredito que ter o seu estilo, você vai perder a seriedade. É usar os elementos de design, como eu comentei, dentro do seu estilo. Então, por exemplo, eu quero ter uma imagem, às vezes, um pouco mais imponente, eu vou usar uma linha mais reta, só que dentro da cor que eu gosto, dentro do tecido que eu gosto, dentro da modelagem que eu gosto, unir o estilo, unir o que você gosta com os elementos de design para comunicar aquilo que você quer transmitir na imagem. Eu acredito que a gente não precisa dissociar o nosso estilo, quem a gente é, a nossa personalidade, da imagem que a gente quer comunicar. A gente tem que juntar os dois e chegar num denominador comum. Então, comunicar dentro do que a gente quer com algo que a gente goste. Porque é muito difícil também a gente se vestir de outra pessoa todos os dias. Então, acredito que trazer elementos para dentro do seu estilo pessoal, dentro da comunicação que você quer, faz todo sentido. Agora vamos passar para a nossa última pergunta. Além da pose Mulher Maravilha, qual dica mais vocês dariam para auxiliar a trazer a autoconfiança? E qual dica dariam para quem quer começar o processo de autoconhecimento? Eu acabei não falando sobre algo, mas que já foi falado aqui em outras palestras, o protagonismo, né? A gente precisa assumir o nosso protagonismo. A questão da pose da Mulher Maravilha é um exercício, na verdade, não é uma estratégia, mas quando você entende, você tem clareza do seu propósito, do impacto que você quer gerar nas outras pessoas. E aqui eu só quero fazer um parênteses do propósito, né? Que eu acho que é a definição que eu gosto, que o propósito é uma colher de servir. Você não usa a colher de servir para comer, você usa para servir a outra pessoa. O que você tem dentro de você que você possa servir o outro? Isso é teu propósito. Não é nada muito... É isso. Isso é muito profundo. Então, quando você sabe o porquê estou fazendo isso, você acaba sendo intencional. E aí você reconhece o teu espaço, você sabe o porquê você está nesse lugar, e aí você consegue realmente construir essa autoridade, e isso ajuda muito. Eu acredito que a gente tem que olhar primeiro para dentro, para depois olhar para fora. A gente não vai conseguir passar uma imagem e fazer uma posição de Mulher Maravilha se a gente não estiver se sentindo bem. E eu até comentei, a gente ia trazer isso aqui, mas depois no tema acabou não dando. Eu tenho uma palestra em que eu começo a palestra falando algumas frases. Você não sabe se vestir. Nada que você usa fica bom em você. Seu cabelo está péssimo. Olha só, você está horrorosa. Aí eu falo isso e peço para a pessoa olhar para a pessoa do lado e falar. Então, eu olhar para a Ju e dizer, nossa, Ju, está horrorosa. Ninguém consegue. E aí eu mostro um espelho e pergunto, e por que você consegue falar isso na frente do espelho todos os dias? Então, eu acho que a gente tem que começar a se questionar quando a gente pensa isso da gente. Quando a gente vem com esses pensamentos intrusivos, essas setas, né, inflamadas, esses pensamentos negativos, a gente começa a pensar, tá, mas o que é real e concreto? Será que eu sou tão ruim assim como eu estou pensando? Será que eu estou me vendo como os outros me veem? Tem um caso de uma moça que... eu sei que o tempo já foi, mas bem rapidinho. O caso de uma moça que eles fizeram uma avaliação na empresa inteira. Na empresa inteira, notas para todo mundo. E ela foi avaliada entre 9 e 10. Ela era gestora e ela foi avaliada pelos pares, parceiros, entre 9 e 10. E ela se avaliou em 6. E aí, a consultora perguntou para ela, tá, mas você entrega 60%? Ela disse, não, eu tento entregar o 100%. Então, por que você se avaliou em 6? Por que a gente sempre se avalia pior e os outros são sempre melhores? Então, a gente precisa muito trabalhar. Tanto é que metade da minha consultoria é só análise, gente. Depois que a gente começa na prática. Porque a autoimagem e a autoestima vão refletir na nossa imagem pessoal. E a autoimagem é como a gente se vê.
né? A autoestima é como a gente se sente. Então, como que a gente está se vendo e como que a gente está se sentindo, para depois a gente transmitir. A Ju comentou da questão da reunião. Eu tenho uma cliente que ela trabalha numa cooperativa de crédito e ela não falava em reuniões porque ela tinha vergonha da imagem dela. Ela não falava, ela nunca falava, ela sempre tinha alguma coisa para falar e ela tinha muita vergonha. E aí a gente trabalhou a imagem dela e trabalhou muito a autoconfiança dela, deu tudo certo. Ela foi promovida depois. Por quê? Porque ela começou a se posicionar. Ela era uma pessoa muito maravilhosa, uma profissional excelente, competentíssima, mas ela não conseguia transmitir essa competência. Por quê? Porque a autoimagem dela estava muito, muito deturpada, muito carregada. Então, a gente tem que cuidar disso também, muito. Pergunta na plateia? Vamos fazer mais. Bom de ser o Eu último, sei que né? tem tempo, gente, mas a gente ficaria aqui a noite inteira respondendo pergunta, né, Ju, que eu adoro. Boa tarde, parabéns pelo bate-papo de vocês. Então, agora a gente começa, muitas aqui universitárias, começa a vida acadêmica ali e pensa se formar e atuar de fato na área. Agora, trazendo para a minha realidade, tipo, eu tenho uma conta pessoal, tem minhas fotos, tem as fotos com a minha família, nesse estilo, sabe? Aí eu fico em dúvida se eu pego essa minha rede social e trago ela como tipo marca, como engenheira civil, ou será que seria mais indicado eu abrir uma outra conta, um outro Instagram dedicado para essa atuação? Posso? Essa é uma... Desculpa, como que é seu nome? Karen. Karen, essa é uma pergunta que... Aí eu vou responder mais como profissional de marketing, né? Eu já escutei isso, muita gente falando, começa uma conta nova e tal, mas quem é você? Você não tem a família? Você não gosta de comer aquele prato que você postou? Você não tem a viagem? O porquê que a gente precisa descolar essa realidade? Uma das primeiras mentorias que eu fiz na minha vida foi um feedback muito duro que eu recebi, e era justamente eu fazia isso no começo da minha carreira. Tudo que eu fazia na minha vida pessoal, eu não trazia para o trabalho. E aí eu falava, não, mas é que eu tenho a minha bola uma bola de vidro, de cristal, que é a minha vida pessoal, é a minha persona lá, e aqui eu tenho a minha vida profissional. E essa mentora, ela falou assim, você está perdendo muito separando as coisas. E a gente acha que para conseguir chegar numa posição de liderança, você precisa manter essa divisão. E, na verdade, não. Quanto mais eu conheço líderes com nível de vice-presidência, nível de presidência, é mais fluido isso. Então, assim, e a minha opinião, não tenho por que você zerar. Você pode, sim, começar a ser intencional e estratégica e entregar conteúdo que, se você quer se posicionar, como eu faço. No meu Instagram, eu coloco, sim, o meu filho, eu coloco a viagem, a comida, mas eu estou entregando o conteúdo que está conectado intencionalmente. Mas você fazer isso, inclusive, é uma estratégia de marketing digital, que é a humanização. Então, eu não zeraria, eu continuaria o jogo. Eu posto meu treino todos os dias. E isso inspira outras mulheres a treinar. Mas aí eu linko com... Se você quer ter alta performance no seu trabalho, você precisa cuidar da sua saúde. Senão você vai ter um burnout, você vai ter outras coisas. Então, você cuida disso. Está conectado. Eu concordo com o que a Ju falou, mas eu acredito que precisa ter um certo cuidado. Eu dei uma aula há pouco tempo atrás para psicólogos e psiquiatras, e teve uma das médicas que ela me perguntou sobre isso, porque ela postava fotos de treino e tal. E eu falei, não, tudo bem postar as fotos de treino, só que depois que me mandaram as fotos de treino, eram, assim, né? Não demonstrava o profissional ali.
né? Não demonstrava o profissionalismo. E aí acaba que as pessoas podem ter uma outra imagem que não é essa imagem. Então, eu também acredito que não deva começar de novo. Eu acho que tem que ter pitadas, né? Pessoas se conectam realmente com pessoas, mas precisa existir esse cuidado. Eu não vou colocar... Por exemplo, eu trabalho só com homens, eu vou colocar várias fotos de biquíni, eu vou colocar eu na balada final de semana bebendo, eu vou, né? Como já aconteceram vários casos, né? Que a gente sabe que gente que tem acesso ao Instagram de empresa e acabou trocando e colocando. Então, acredito que precisa se tomar esse cuidado, porque ali é uma vitrine e, hoje em dia, é muito pesquisado no LinkedIn, mas os recrutadores vão, sim, nas redes sociais, né, para olhar. Então, assim, sempre colocar quem você é, mas se vai colocar alguma coisa assim mais pessoal, coloca nos melhores amigos, então, para, né, para dar ter esse cuidado. Muito obrigada, Júlia, Juliana e Aninha. Aí encerramos essa sessão de perguntas. E agora a gente chegou ao fim desse primeiro dia de evento incrível, repleto de troca de experiências, aprendizados e, acima de tudo, de fortalecimento da nossa comunidade. Quero começar agradecendo a cada pessoa por estarem aqui, especialmente palestrantes que vieram, por compartilharem suas histórias e por contribuírem para fazer deste evento um marco para nós. Parabéns para a gente e parabéns para vocês também. Muito obrigada.